Vista assim do alto, a Terra mais parece um planeta tranquilo, um amontoado de continentes cercados por oceanos. Mas o fato é que sob as cadeias de montanhas e a crosta terrestre há uma atividade constante. Embora não se perceba, cordilheiras como o Himalaia e os Andes continuam se expandindo. As placas tectônicas que se movimentam são tão poderosas que, além de provocarem terremotos, no futuro poderão juntar todos os continentes como já foram unidos há milhões de anos. Geólogos acompanham todos esses movimentos, coletando dados que permitem prever as mudanças que o planeta deve enfrentar. Nesta edição do Matéria de Capa, também vamos responder às seguintes questões. Quantos anos tem a Terra? Quando surgiram as primeiras formas de vida? E os nossos primeiros ancestrais? Estamos só começando. Fique com a gente. Um planeta em mutação permanente. É assim que podemos definir a Terra. Alguns movimentos são visíveis e às vezes provocam catástrofes como terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Outros são imperceptíveis. Oceanos, montanhas, continentes. Essa é apenas uma parte do que podemos ver do nosso planeta. A superfície, que chamamos de crosta, é uma camada muito fina em comparação ao restante que não podemos enxergar. Para se ter uma ideia do que existe na parte interna da Terra, vamos comparar com um pêssego, que tem 3 camadas. Uma pele muito fina na parte externa, dentro uma camada mais espessa e um caroço. A Terra é feita de várias camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Esta imagem dá uma ideia de como a crosta é bem fina, comparada com o restante. Tem apenas 40 quilômetros de profundidade. Sob a crosta fica o manto superior, que tem 600 quilômetros de extensão e é composto de rochas quentes e magma. O manto inferior é mais espesso, tem 2.250 quilômetros. Com a mesma espessura vem o núcleo externo e, finalmente, o núcleo interno com 1.300 quilômetros. A parte externa é feita de ferro e níquel, mas como as temperaturas ali são muito altas, cerca de 4.700 graus Celsius, os metais são derretidos. No centro da Terra, no chamado núcleo interno, fica uma bola de ferro. Essa é a parte mais quente do planeta. A temperatura ali é ainda mais alta, cerca de 6.000 graus Celsius. Essa camada é sólida porque a gravidade da Terra é tão forte que os metais não derretem, apesar do calor. Se observarmos o globo terrestre, tem-se a impressão de que o planeta sempre foi assim e vai permanecer dessa forma. Mas o fato é que a Terra está sempre em transformação. A maioria das mudanças observadas no planeta ocorre na crosta por conta da movimentação das placas tectônicas. Elas têm diferentes formatos e tamanhos, mas se compõem como peças de um quebra-cabeças. Existem 7 placas tectônicas maiores e 7 menores, que são cobertas por terra e oceanos. Todos os atuais continentes no passado formaram apenas um supercontinente. E esse existiu até cerca de 335 milhões de anos atrás. Era o chamado Pangeia. Ao longo de milhões de anos, as placas tectônicas que formam os continentes foram se separando, formando o desenho do planeta que conhecemos hoje. As linhas externas da África e da América do Sul mostram como elas se encaixavam no passado. Fósseis de animais que não podiam nadar ou voar foram encontrados em continentes distantes, uma prova de que, num passado remoto, todos faziam parte de um único bloco. Agora vamos ver como as placas se moveram para formar os atuais continentes. Para melhor entender isso, é preciso olhar a parte interna do planeta. Lá existe uma forte pressão e muito calor. Isso provoca a movimentação das placas tectônicas que acabam se chocando. Há 3 tipos de choques que podem ser chamados de construtivos, destrutivos e conservadores.
No primeiro, as placas se afastam, abrindo espaços que permitem a passagem de magma. É assim que se formam os vulcões. A placa que passa debaixo do Oceano Atlântico é um exemplo desse tipo de choque. O tipo destrutivo ocorre quando, ao invés de se afastarem, as placas se chocam umas com as outras. Pode acontecer de uma entrar sob a outra ou então colidirem na mesma linha. Esse processo pode resultar na formação de montanhas ou em terremotos. Foi assim que surgiram, por exemplo, o Himalaia e o monte mais alto da Terra, o Everest. No tipo conservador, as placas se movem ao mesmo tempo na mesma direção ou em sentido contrário. Esse tipo também pode provocar terremotos. Um exemplo é a falha de San Andreas, na Califórnia. Embora não se perceba, as placas estão sempre se movimentando. Mas quando esses deslocamentos são mais intensos, ocorrem terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Agora vamos ver como tudo começou há bilhões de anos. Uma linha do tempo de nosso planeta envolto no mistério indecifrável. Porque, em meio à imensidão do universo, a vida só surgiu na Terra nas mais diversas formas? Pelo menos é o que sabemos até agora. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos surge o planeta Terra. Cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang, a grande explosão que teria dado origem aos planetas, estrelas e quase tudo que conhecemos no universo. De acordo com a teoria mais aceita, a Terra se formou a partir de restos da explosão que se juntaram. O mesmo processo teria dado origem aos demais planetas do Sistema Solar. 4 bilhões e 500 milhões de anos, densos metais se juntam para formar as camadas internas do nosso planeta, enquanto na parte externa, então resfriada e solidificada, surgia a crosta terrestre. 4 bilhões e 400 milhões de anos, os primeiros oceanos se formaram a partir de vapor d'água resultante do calor emitido pelos inúmeros vulcões em atividade. A água também teria sido trazida por cometas e asteroides. Prosseguindo em nossa linha do tempo, quando será que surgiram as primeiras formas de vida na Terra? Apesar do mistério que ainda cerca essa questão, a ciência tem suas teorias. 3 bilhões e 850 milhões de anos atrás. Foi então que surgiram os primeiros organismos vivos. Eram formas ainda muito simples, de apenas algumas células. 1 bilhão e 500 milhões de anos, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera terrestre. Era o resultado da fotossíntese produzida pela cianobactéria, um tipo de alga. 530 milhões de anos, surgem os primeiros vertebrados, formas primitivas de peixes que começam a povoar os oceanos. 400 milhões de anos, as primeiras plantas começam a crescer. O oxigênio na atmosfera reage para formar a camada de ozônio, uma barreira protetora contra a radiação solar, como ocorre até hoje. Isso permitiu que as plantas se espalhassem pela Terra. Há 350 milhões de anos, os primeiros organismos a sair dos oceanos para a Terra eram anfíbios e répteis, que logo evoluíram para diferentes formas de vida. Na sequência, surgem os primeiros vertebrados terrestres. Alimentando-se de plantas, eles se multiplicaram rapidamente. E quando será que surgiram os primeiros dinossauros? Estamos chegando lá em nossa linha do tempo. Há 225 milhões de anos, os primeiros dinossauros começaram a circular pela Terra, como mostra a série Planeta Pré-Histórico, exibida na plataforma de streaming Apple TV+. Os cientistas acreditam que eles descendiam de lagartos que foram crescendo e se multiplicando em diferentes espécies. Comparando com a idade da Terra, os dinossauros não duraram muito. Há 65 milhões de anos, eles desapareceram junto com outras espécies.
Os cientistas acreditam que isso aconteceu após a queda de um asteroide que provocou profundas alterações no planeta. De acordo com essa teoria, após o choque do asteroide que caiu sobre uma área onde hoje fica a península de Yucatán, no México, houve uma série de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Isso teria resultado no lançamento de uma chuva ácida sobre todo o planeta, além de nuvens de poeira que bloquearam a luz do sol. Sem os raios solares, as plantas desapareceram e, com elas, os animais que ficaram sem alimentos. Agora chegamos ao momento da transformação mais importante em nosso planeta. Como surgiram nossos primeiros ancestrais? Ao longo de um processo que se estendeu por milhões de anos, diferentes espécies foram se transformando. Seus corpos e cérebros mudaram, assim como a habilidade de pensar e construir ferramentas. Milhões de anos após a extinção dos dinossauros, quando o planeta começou a se recuperar do grande desastre que foi a queda do asteroide, diferentes formas de mamíferos começaram a povoar a Terra. Para entender como aquelas antigas linhagens de hominídeos deram origem ao Homo sapiens, os cientistas analisam seus vestígios como ossos e ferramentas. Se fosse possível criar um documento de identidade dos primeiros Homo sapiens, os dados seriam esses: idade 300 mil anos, local de nascimento, leste da África. Claro que a linhagem até chegar aos nossos parentes mais próximos é muito mais antiga. Para se ter uma ideia, uma ancestral bem distante, Lucy, da espécie Australopithecus afarensis, viveu há cerca de 3 milhões e 200 mil anos. Se recuarmos na linha do tempo, há ancestrais que viveram até 5 milhões de anos atrás. Muito mais tarde, por volta de 770 mil anos, surgiu o Homo heidelbergensis, por sua vez ancestral do homem de Neandertal. Esse realmente um parente muito próximo. Os cientistas acreditam que essa espécie viveu entre 750 mil e 550 mil anos atrás. Já os primeiros registros do Homo sapiens, levando em conta fósseis de crânios, mandíbulas, dentes e ferramentas que datam de 300 mil anos. Vestígios do Homo sapiens que datam de 200 mil anos atrás foram localizados na Etiópia e na Tanzânia de 120 mil anos. Há cerca de 60 mil anos, eles deixaram a África e começaram a se espalhar pelo Oriente Médio, Europa e Ásia. As primeiras civilizações datam de menos de 10 mil anos atrás. Daqui a pouco, num futuro ainda bem distante, todos os continentes voltarão a se unir. Será que nós, humanos, ainda estaremos por aqui? E ainda as diferentes eras geológicas que o planeta atravessou e que deixaram profundas transformações. Há milhões de anos, todos os continentes da América ao Extremo Oriente estavam colados uns aos outros, bem diferente do que veio a ocorrer depois com os oceanos separando os blocos continentais. Os cientistas acreditam que no futuro eles voltarão a se unir, alterando drasticamente a imagem que temos hoje de nosso planeta. Quando se observa o planeta com seus 4 bilhões e 600 milhões de anos, parece que ele sempre foi assim, com essa divisão dos continentes e oceanos. Há cerca de 240 milhões de anos, eles começaram a se juntar e acabaram ficando colados uns aos outros, e ficaram assim por dezenas de milhões de anos. Há 180 milhões de anos ainda estavam unidos no chamado Pangeia, palavra grega que significa toda a Terra. Lá estavam eles: América, Eurásia, África, Índia, Antártica e Austrália.
Os cientistas acreditam que Pangaea não foi o primeiro supercontinente, nem o único. Com base no estudo dos movimentos das placas tectônicas do planeta, eles preveem que os atuais continentes voltarão a se juntar dentro de 250 milhões de anos. Geólogos preveem que dentro de 100 milhões de anos, o Oceano Pacífico vai se expandir e em 250 milhões de anos, a África vai se juntar com a América, se encaixando como duas peças de quebra-cabeças. Será o início da Pangaea próxima, ou seja, da união dos continentes. Em seus 4 bilhões e 600 milhões de anos de existência, a Terra passou por vários períodos geológicos que deixaram mudanças profundas no planeta. As alterações envolveram o clima, o meio ambiente e a vida. Basicamente, a escala geológica da Terra é dividida em 4 períodos principais: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Por sua vez, cada uma dessas eras tem suas subdivisões. O pré-cambriano corresponde a 88% da idade da Terra e vai de 4 bilhões e 600 milhões de anos até o início do período cambriano, há cerca de 540 milhões de anos. Aquele período foi marcado por diversas modificações, como a formação dos oceanos, de depósitos minerais, da oxigenação e do aparecimento de organismos multicelulares, além das placas tectônicas. A designação de período cambriano está relacionada com Câmbria, nome clássico do país de Gales, onde as rochas daquele período foram estudadas pela primeira vez. Lá foram encontrados vestígios da chamada explosão cambriana, período marcado por uma grande diversificação de organismos vivos, incluindo animais e plânctons. Entre 540 milhões e 250 milhões de anos atrás, ocorreu a Era Paleozoica, que começa com o período cambriano, marcado pela diversificação das formas de vida no planeta, inicialmente nos oceanos e, em seguida, com o aparecimento dos primeiros vertebrados terrestres. Foi também nesse período que surgiram as florestas, répteis e pequenos mamíferos. Afinal, como os cientistas sabem a idade da Terra e conseguem calcular os diferentes períodos que o planeta atravessou? A resposta envolve o estudo de rochas terrestres e até extraterrestres. Existem basicamente 2 técnicas para a datação de material pré-histórico. O processo é feito pela análise dos sedimentos ou dos átomos dos fósseis. A datação com carbono 14 é uma técnica que permite determinar a idade de sedimentos, fósseis humanos ou vegetais, desde que contenham átomos de carbono em sua composição. Mas, como o carbono desaparece com o tempo, esse método só permite datar material de até 60 mil anos. À medida que a química, a geologia e a física avançaram, os pesquisadores descobriram um método para determinar a idade absoluta de uma amostra de rocha ou mineral, a datação radiométrica, que envolve a decomposição de elementos radioativos. A técnica se baseia nos isótopos, variações de um elemento de acordo com o número de nêutrons que existem no núcleo. Presentes em elementos radioativos instáveis, os chamados isótopos pais às vezes decaem em outros mais estáveis, batizados de isótopos filhos, durante um período de tempo preciso chamado de meia-vida. As rochas mais antigas encontradas têm quase 4 bilhões de anos, embora alguns minerais minúsculos tenham sido datados em pouco mais de 4 bilhões de anos. Para contornar essa dificuldade, os cientistas procuraram em outras partes do sistema solar amostras de rochas ainda mais antigas. Eles examinaram as da Lua e aquelas de meteoritos e usaram as mesmas técnicas de datação radiométrica, chegando à idade estimada de 4,6 bilhões de anos para o nosso planeta. Daqui a pouco, quantos anos tem o Sol, a estrela máxima que garante a existência da vida na Terra?
E ainda, alterações no campo magnético do planeta prejudicam a migração das aves. A vida na Terra só se tornou possível graças ao Sol. Mas quando ele surgiu? E até quando vai brilhar? O Sol está no coração do Sistema Solar e tudo gira em torno dele. A importância do astro sempre foi percebida pela humanidade ao longo da história, mesmo que de maneira intuitiva, rendendo diversas explicações sobre sua origem. Na Bíblia, Deus criou o Sol e a Lua no quarto dia para que governassem o dia e a noite. Na Grécia Antiga, o deus grego Hélios representava o Sol com a cabeça coroada de raios dourados e conduzindo uma carruagem de fogo. Para a ciência, a história é outra. O Sol se formou a partir de uma nuvem gigante e rotativa de gás e poeira, conhecida como nebulosa solar. Por sua vez, uma das sobras do Big Bang. À medida que a nebulosa entrou em colapso devido à sua gravidade, ela girou mais rápido e se achatou em um disco. A maior parte do material foi puxada em direção ao centro para formar o Sol. Isso teria acontecido há mais de 4,6 bilhões de anos. Os cientistas acreditam que o Sol tenha combustível nuclear para permanecer como está hoje por pelo menos mais 5 bilhões de anos. Quando isso acontecer, ele deve se expandir, engolindo planetas como Mercúrio, Vênus e também a Terra. Quando todo o gás hélio for consumido e o núcleo solar acabar, o Sol nada mais será que uma estrela anã, sem brilho e sem vida. Estudo científico revela o impacto do clima espacial nas rotas das aves migratórias. Descobertas científicas divulgadas pela Proceedings of National Academy of Science mostram que eventos climáticos espaciais podem influenciar as viagens das aves migratórias. Essas espécies, que dependem do campo magnético da Terra para se orientar, ficam vulneráveis por conta das alterações provocadas pelas tempestades solares. Estudo realizado ao longo de 23 anos nas grandes planícies dos Estados Unidos, utilizando radares meteorológicos, revelou uma queda significativa entre 9% a 17% no número de pássaros durante os períodos de migração. Essas descobertas não apenas chamam a atenção para o impacto no comportamento das aves, mas alertam também para as implicações na navegação humana, afetando tecnologias como o GPS. À medida que nos aproximamos do ápice do ciclo solar em 2025, espera-se que eventos climáticos se intensifiquem e se tornem mais imprevisíveis, trazendo desafios tanto para a vida selvagem quanto para a tecnologia e podendo causar impactos em escala global. Depois de tantas mudanças que o planeta atravessou ao longo de bilhões de anos, teria chegado a era dos humanos, chamado Antropoceno. Já houve o tempo dos dinossauros, da ascensão dos mamíferos e as idades do gelo, entre outras. Agora, os integrantes da União Internacional de Ciências Geológicas decidiram que ainda não estamos no Antropoceno. Segundo os cientistas, as mudanças provocadas pelo homem no planeta não são suficientes para caracterizar uma nova era geológica. Se a proposta fosse aprovada, iria exigir alterações nas pesquisas científicas nos próximos milhares de anos. Se é que vamos sobreviver até lá. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!